Que é isso? Fernanda, ótimo, muito obrigada por compartilhar conosco. Só depois me manda no chat o último que eu não consegui pegar. Muito obrigada. Uhum. Agora eu vou passar a palavra para o Carlos e para a Vânia. Estimados amigos e amigas, sejam todos bem-vindos para mais um encontro de estudo bíblico. E você que está conosco pela primeira vez, saiba que esse estudo é semanal. Há 3 anos temos feito, eu e Vânia, juntamente com dezenas, centenas, milhares de pessoas, e temos acompanhado a transformação, a renovação e, acima de tudo, a conexão com Deus dos participantes. Milagres têm sido visíveis nesses encontros que temos. Então, seja de fato bem-vindo. Qual foi o tema que eu escolhi para abordar nessa noite? Conforme eu citei recentemente, no mês de dezembro, o nosso coração está mais sensível. Nós estamos mais voltados às coisas espirituais, ao nascimento de Jesus Cristo, ao verdadeiro significado do Natal, e estamos mais voltados também para o próximo, de modo tal que nós nos importamos, nós estamos voltados para as necessidades do próximo e, ao mesmo tempo, queremos, de alguma forma, diminuir a dor daqueles que estão ao nosso redor. No entanto, esse mês de dezembro, ele tem dois extremos. Por um momento, por um aspecto, por um lado, é um momento festivo, comemorativo, de reunião, de encontros, de momento de confraternização, seja entre amigos, seja entre familiares. Então, que bom que assim é. Por outro lado, queridos amigos e amigas, eu tenho que ser bastante transparente, e vocês sabem disso, talvez são até testemunhas disso. Para algumas pessoas, essa época do Natal traz muita tristeza, traz muita solidão, traz às vezes até uma decepção. De certa forma, algumas pessoas começam a analisar o ano que passou e, olhando-se no espelho, muitas vezes não encontram aquilo que esperavam ao longo do ano e, de repente, começam a ter até uma depressão. Então, não sei se vocês conhecem pessoas assim, ou se alguma vez você já passou por um momento como esse, ou às vezes, simplesmente é uma mistura de sentimentos. Por um lado, você está alegre, comemorando, num clima festivo, familiar, com os amigos, mas guardadinho lá no fundo do coração tem uma pontinha de tristeza. Então, se porventura você ou alguém próximo a você já passou ou está passando por esse momento, eu gostaria de compartilhar alguns conceitos. O maior de todos os líderes de toda a humanidade, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Mestre dos Mestres, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Jesus Cristo, será que também ele teve momentos de solidão? Sim. Tem um versículo da Bíblia que eu acho que é a maior demonstração de solidão do Senhor Jesus Cristo, quando ele declarou que os pássaros do céu têm um ninho onde repousar. Os animais do campo têm uma toca aonde descansar, mas o Filho de Deus não tem um lugar onde repousar a sua cabeça. Gente do céu, nós estamos falando de Deus, de Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres, o Rei dos Reis, é o Filho de Deus na terra. Ele é o maior de todos. Então, com aquela escritura, eu fico pensando às vezes qual era o sentimento de solidão que o Salvador enfrentava, que fez com que ele pronunciasse essas palavras. Bom, se Jesus, que foi Jesus, Salvador, o Rei e o Deus na terra, enfrentou momentos de solidão, momentos de simplesmente questionamento, imagine eu e você, queridos. Por mais bem-sucedidos, por mais saudáveis, por mais
inseridos no ambiente familiar, no ambiente saudável, alguns momentos, você e eu vamos ter aqueles 5 minutos, talvez não seja mais que 5 minutos, que dá assim uma névoa de pensamento. Mas será que era isso que eu devia ter feito? Será que esse foi um ano bom? Será que a minha vida está em ordem? Será? Se você, porventura, tenha consciência que você está caminhando, está percorrendo o caminho errado, daí sim é uma oportunidade, conforme muito bem declarou a Fernanda, de reconhecer, arrepender-se, confessar, mudar o rumo e corrigir-se. Mas se você está bem, se você está em paz, se está com consciência tranquila, você não está carregando nenhuma transgressão, nenhum pecado, você não está gerando mal para ninguém, só quero que você pense que faz parte da natureza humana. Eu não sei se o amigo Silas Teixeira está conosco aqui, mas hoje ele mandou uma mensagem lá no Instagram da Vânia. Vânia, perdi pai, perdi mãe, perdi entes queridos. Estou sozinho. Só eu e o meu cachorrinho. E esse é o mês do Natal. Eu estou muito triste. Estou com medo de me aprofundar numa depressão. Então, queridos amigos e amigas, não sei que desafio você enfrentou ao longo do ano ou está enfrentando agora. Não sei que tipo de adversidade, angústia, aflição, não sei que tipo de transtorno, seja mental, emocional, seja de relacionamento, alguma situação negativa, não importa qual seja. Eu quero deixar minha palavra bem transparente, clara e direta para todos que estão aqui conosco. Jesus Cristo é aquele que cura as feridas da alma. Não importa o tamanho da ferida, não importa o tamanho da angústia, da aflição, do sofrimento, não importa o tamanho da ferida que você carrega ou já carregou. Finalmente, o Salvador é o médico dos médicos. É aquele que cura não somente a parte física, mas ele cura o seu espírito, ele cura a sua alma. E é nesse mês de dezembro que o nosso coração está mais voltado a Jesus Cristo. E nós tomamos decisões nesse mês que vão impactar não somente o ano novo, que está prestes a começar, mas geralmente vão impactar o resto da nossa vida e pela eternidade. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar cada um de vocês, que cada um possa ter essa sintonia mais forte, de uma forma mais presente nesse mês, e que as decisões que vocês tomarem agora possam, de fato, ter um efeito, um reflexo na sua eternidade. E eu digo essas palavras em nome do Mestre, do Senhor, do nosso Salvador, do Redentor, Jesus Cristo. Amém. Olá, boa noite. Uma alegria para mim estar com vocês. E eu sei que essa semana que antecede o Natal é uma semana de muita correria, mas vocês estão aqui no estudo bíblico e isso é muito importante. Vocês estão parando um pouquinho para as coisas de Deus. Isso é ótimo. Então, tem uma escritura que vai ser a base do nosso estudo hoje. Ela está em Mateus 22, 37 ao 40, que diz assim: E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o Senhor aqui nos ensinando, o próprio Salvador Jesus Cristo, enquanto estava aqui na terra, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento. Olha, não é um amor qualquer, mas é um grande amor por Deus. E que é o primeiro mandamento. E depois o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Então, o Senhor está pedindo para nós fazermos para o próximo o que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Bem, eu vou iniciar contando uma experiência que aconteceu num laboratório. Foi uma experiência muito interessante. Foi em 1970 que aconteceu essa experiência. Um experimento. Eles eram um grupo que estava estudando a saúde do coração, a saúde física mesmo. Mas eles estavam estudando com coelhos. Então, eles tinham um tipo de coelho que eram todos da mesma raça, para não ter diferença nos resultados. E eles tinham esses grupos de coelhos, eles começaram a alimentar esses coelhos com uma alimentação muito rica em gordura, e eles estavam sempre monitorando a pressão sanguínea, os batimentos cardíacos dos coelhinhos, o colesterol, tudo eles estavam fazendo tabelas de estudo. E eles tinham dividido os coelhos em vários grupos e tinha sempre uma pessoa lá da equipe que era responsável por aquele grupo, de alimentar o grupo no mesmo horário, tudo direitinho para que ficasse tudo nos conformes desse estudo que eles estavam fazendo. E, como era de se esperar, muitos coelhos mostraram um acúmulo de depósito de gordura no interior das artérias. Então, depois de um tempo deles estarem se alimentando com essa comida gordurosa e mais rica, né, uma comida forte, eles acabaram tendo gordura nas artérias. Mas eles ficaram... Tinha um grupo que apresentou 60% menos gordura do que os outros. Então, todos os grupos de coelhos apresentaram gordura nas artérias, mas teve um grupo que tinha 60% menos gordura, que era diferente dos outros. E os cientistas ficaram lá, perderam até a noite de sono, pensando, mas como que pode? A comida era a mesma, não mudamos nada. Como que pode que aquele grupo não tem gordura nas artérias, ou tem uma quantidade mínima? Isso se deu na Nova Zelândia. E daí eles pensaram, será que então os resultados invalidaram a pesquisa? Será que houve falhas? O que foi feito de diferente? O que aconteceu? E daí eles viram que a comida não era. Então, eles começaram a ver alguma coisa diferente na equipe que cuidava dos coelhos. Será que os pesquisadores haviam feito algo para influenciar os resultados? Estavam surpresos. Daí eles foram investigar. E daí eles aprenderam lá, eles descobriram que tinha uma pesquisadora que ela alimentou os coelhos com a mesma comida que os outros. Porém, ela relatou aos cientistas. Era uma pessoa muito gentil e amorosa do que a maioria. Ela tinha por essa natureza ser muito gentil, muito amorosa. E quando ela alimentava os coelhos, ela conversava com os coelhos, ela segurava os coelhinhos nas mãos, ela dava carinho. Todos os dias ela dava muito carinho para os coelhinhos. E por causa disso, eles tiveram esse efeito diferente. Então, daí eles repetiram o teste e foi dado mesmo que ela não... Esse resultado foi dado porque eles receberam muito amor. O fato dos coelhinhos terem recebido muito amor fez com que a saúde deles ficasse tão boa que, mesmo eles se alimentando com aquela comida, eles estavam saudáveis. Então, nós aprendemos aí que o amor que Cristo pede que a gente demonstre para com o nosso próximo tem efeito até mesmo na saúde física. Imagine na parte emocional, na parte espiritual das pessoas. Nós sabemos que quantas pessoas que são revoltadas, tristes, mal-humoradas, é porque tiveram uma infância onde não receberam amor.
ou não receberam por alguma razão, ou faltou o amor do pai ou da mãe, ou dos dois, ou até mesmo dos familiares, foram maltratados, e daí eles se tornam adultos difíceis por causa da falta de amor que eles receberam. Então, o amor pode sim mudar a vida das pessoas. E Jesus Cristo, ele veio ao mundo para mudar a nosso entendimento do que é realmente o amor. Ele sim foi um grande exemplo de amor ao próximo. Ele estava sempre pronto para ensinar, sempre pronto para curar, sempre pronto para estender a mão e ajudar qualquer um que estava realmente precisando. Então, nós temos esse objetivo na nossa vida de nós nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Um pouco mais. Ele fala assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Como eu sou perfeito e o vosso Pai que está nos céus. Ele nos dá essa meta. Não é que nós vamos chegar a essa perfeição nesta vida, mas a nossa vida é eterna. Nós vamos continuar depois da morte. Então, nós vamos continuar progredindo, progredindo, até chegarmos a essa perfeição. Agora, quanto antes nesta vida nós alcançarmos esse amor pelo próximo, nós vamos ter uma grande mudança interior, uma grande mudança interna dentro de nós. À medida que nós estudamos a palavra de Cristo e aplicamos os seus ensinamentos. Como disse foi a Flávia, não? A Fernanda. A Fernanda. Como a Fernanda falou, nós podemos desenvolver esses hábitos que vão nos transformando a cada dia. Só que nós temos que tomar uma decisão e começar dentro do nosso lar, gente. Às vezes as pessoas são maravilhosas para as pessoas lá fora. Elas são incríveis lá fora. Mas dentro de casa, elas não são muito boas, não. Então, não trata bem os filhos, não trata bem a esposa, ou ao contrário, a esposa trata mal o marido, trata todas as amigas muito bem, mas quando chega na casa, não trata os familiares como deve ser, ou os pais, ou o sogro com a sogra, trata com indiferença, com palavras rudes e coisas que não enobrecem. E nós temos que saber que, para Deus, o lugar mais sagrado que tem é o nosso lar. E é aí que nós temos que começar a praticar esses ensinamentos. Ah, mas é muito difícil, porque o meu marido é muito difícil por causa disso e aquilo. Pode ser que seja difícil mesmo, não estou dizendo que não é. Mas nós vamos ter que começar a orar por essa pessoa que é difícil na nossa casa. Nós vamos começar a dar amor, demonstrar carinho, demonstrar atenção, paciência. E daí nós vamos começar a ver a mudança que ocorre na vida das pessoas a partir do momento que nós demonstramos amor. Assim como aqueles coelhinhos que se sentiam tão amados, recebiam carinho, conversa, ela conversava com cada um. Assim é a vida. Eu tinha uma senhora que ela morava num sítio, algumas vezes eu fui até esse sítio dela, mas ela tinha uma planta mais linda que a outra. Os vasos dela eram assim, lindos, as plantas, um cuidado. Eu disse, gente, como é que você consegue deixar essa. Era assim, você entrava, você já estava entrando numa casa que era simples, muito limpa, muito ordeira, muito arrumada, mas um lugar simples, não era um lugar sofisticado. Mas as plantas enfeitavam aquele lugar de uma maneira maravilhosa. E eu perguntei para ela, e ela disse: ah, mas eu venho aqui molhar minhas plantas, eu converso com as minhas plantas, eu cuido delas, eu dou carinho, se tem alguma coisa. Ela tinha uma preocupação com aquelas plantas, e aquelas plantas floresceram e se tornaram coisas lindas mesmo. Então, é assim que vai os membros da nossa família vão se transformar através do nosso amor.
da nossa boa vontade em nos preocupar com a nossa família. O maior presente que nós podemos dar para os filhos é o amor entre o pai e a mãe. Se eles perceberem que existe harmonia, que os pais estão bem, vai trazer tranquilidade e segurança para eles. Então, eles vão se sentir seguros. Então, isso já foi falado aqui outras vezes. Então, nós precisamos ter esse amor dentro do nosso lar. Agora, o amor também, ele vem através do Salvador, como o Carlos falou hoje, que Jesus Cristo tem o poder de cura. Então, nós temos que nos aproximar de Cristo para que nós possamos ter esses sentimentos bons. Então, eu sei que eu preciso amar a minha família, os membros da minha família imediata e também os colaterais de todos os familiares. Mas se eu me afasto de Cristo, eu não vou conseguir. À medida que eu me aproximo de Cristo, eu vou conseguir ter esse amor no coração para distribuir para os meus familiares. Então, uma coisa leva a outra. Então, eu preciso, sim, ter esse amor de Cristo. E eu li um relato hoje que me comoveu bastante, que fala o seguinte: uma senhora Enquanto a Vânia não, já procura, achei, já achei. a Márcia comentou que ela colocava até música de Mozart para a planta dela, e a planta ficou linda. Parabéns, Márcia. E é verdade, olha só como tem influência, né? Mas eu acho que não era nem o fato da música, o fato da planta saber que ela estava preocupada com as plantas e foi lá colocar música. Então aquilo chegava com muito, era o amor que ela estava demonstrando, né? Essa senhora aqui conta o seguinte: ela queria muito entender sobre a expiação de Jesus Cristo, que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. E ela não entendia, ela não conseguia entender isso. E ela começou a orar. Ai, Senhor, eu gostaria de entender o que significa esse amor que Jesus Cristo teve tão grande, que ele deu a sua própria vida para nos salvar, para que a gente possa arrepender dos pecados e ficar livre dos pecados. Então, ela queria entender esse princípio. E daí ela orava por isso, mas não estava recebendo assim nenhuma resposta de imediato, como ela fala aqui. Mas daí o que aconteceu? Um dia, próximo do supermercado lá, o que aconteceu? Um rapaz roubou 2 sacolas de compra e saiu correndo do mercado. E atrás dele veio o gerente, provavelmente o gerente da loja, correndo, 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 até que alcançou esse rapazinho que estava com as compras e estava a ponto de esganá-lo. E ela, naquele momento, foi tomada por um amor tão grande, tão sublime, ela saiu correndo e foi ao encontro e disse para aquele gerente de mercado: eu pago as compras. Ela disse que ela sentiu um amor tão grande para aquele rapaz que ela tinha o desejo de libertá-lo daquela situação terrível que ele estava se encontrando, e ela ficou lá: eu pago as compras, até que aquilo realmente aconteceu, e ela conseguiu pagar as compras daquele rapaz, e o rapaz conseguiu ser libertado daquele momento que ele estava passando. Então, ela disse assim: Deus me ensinou nesse dia. Eu estava pedindo, me ensina sobre a expiação de Cristo. Eu quero aprender, não estou entendendo, estou pedindo. E, de repente, acontece na frente dela esse episódio, esse incidente, que fez com que ela tomasse aquela iniciativa e ela sentisse um amor por aquele rapaz, a ponto de desejar que ele fosse, de salvar aquela situação e pagar as contas no lugar dele. Então, eu fiquei bastante pensativa sobre essa experiência. Por quê? Porque o amor de Deus não é sempre que nós temos no nosso coração esse amor. Então, por isso que nós temos que buscar o Senhor. Ela estava buscando, e o Senhor
E depois ela ficou meditando o quanto amor ela sentiu por aquele rapaz ao libertá-lo daquela situação difícil. E ela disse, eu acredito que deve ter mudado a vida daquele rapaz. Eu acho que ele deve ter refletido daquela experiência. Não conta, ali não contou o resto da história, mas eu acredito que a influência, ele deve ter sentido o amor de Deus através dela. Então, nós podemos ser as pessoas que vamos fazer com que as pessoas sintam o amor de Deus através de nós, através das nossas atitudes, quando fazemos coisas para levantar as pessoas. Como Jesus Cristo falou, fazer ao próximo, como que é? Fugiu aqui. Falar como ele falou, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós queremos ter alegria, nós queremos ser bem tratados, ser bem recebidos, nós queremos ser elogiados, nós queremos que as pessoas se importem conosco, reconheçam quando a gente faz algo bom. As outras pessoas são iguais, todas desejam a mesma coisa. Então, que nós possamos ser as pessoas que vão trazer o amor de Deus na vida das pessoas, começando na nossa família. Garanto que se eu perguntasse aqui hoje, não vou perguntar, só para vocês pensarem, não precisa falar. Tem alguém difícil na sua família, difícil de lidar? Um cunhado, um irmão, alguém? Todos nós vamos ter alguém. Todos nós vamos ter. E às vezes nós ficamos esperando que aquela pessoa seja grata a nós por algo de bom que fizemos. E isso não vem, não acontece assim. Às vezes a gente faz uma coisa boa e a pessoa nem reconhece. E daí nós ficamos chateados, puxa, olha, eu me sacrifiquei, eu fiz algo de bom. Mas nós não devemos ter esse pensamento. Nós devemos começar a trabalhar com a nossa mente. Eu fiz algo para o Salvador Jesus Cristo. Ele disse lá, quando fizeres a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, eu não estou fazendo para aquela pessoa. Eu não preciso esperar a gratidão dela. A gratidão vem de Deus, vem através de bênçãos para a nossa vida. Através de bênçãos que o Como que é Senhor aquela vai dar. passagem, Wanda, que você gosta muito do livro de Mórmon, que está lá em Alma 41:15, o que que diz mesmo? Tudo É um versículo do livro de Mórmon, e falando que do de livro ti de Mórmon, saiu. gente, quem já tem o livro de Mórmon, parabéns. Quem não tiver, pede para a Vitória, pede para a Marlene, ela vai dar de presente de Natal para vocês. Aí na sua casa vai chegar, tá bom? Mas tem uma passagem no livro de Mórmon que a Vaninha adora, e ela fala com frequência. Tudo que de ti sair, a ti novamente retornará. Então, às vezes, a pessoa pensa que vai retornar pela mesma pessoa. Eu fiz o bem para aquela minha vizinha e agora eu quero que ela faça o bem para mim. Não, não vai ser ela, mas vai voltar tudo o bem que nós fazemos. A Vaninha falou do cunhado, né? Gente, se você fez um bem para o cunhado não retribuiu, não se preocupe. Jesus, Deus, Espírito Santo vai retribuir. Então, o Senhor vai retribuir na medida que nós fizermos as pessoas sentirem o amor de Deus. Quando nós fizermos alguém sentir que Deus as ama, nós vamos receber de Deus uma graça muito grande na nossa vida. Então, nós devemos nos empenhar, mesmo que às vezes, gente, a gente não faça de total vontade. Porque às vezes a gente não está assim, eu vou fazer esse favor, mas eu não estou com vontade de fazer, mas eu vou. E na medida que a gente vai, a gente começa a se aproximar do Salvador e vai começar a sentir o amor de Deus pela pessoa e por nós. Nós vamos sentir o amor que Deus tem por nós e nós vamos ser recompensados. Então, é muito importante nós pensarmos que nessa época do Natal, vai estar começando ainda, né? Não estamos no dia do Natal, mas está se aproximando o Natal, que tem muita gente que está triste, como o Carlos falou, que está sozinho, que não tem
E se vocês demonstrarem um pouquinho só de amor, vai transformar a vida dessa pessoa. Através do quê? Às vezes, através de uma mensagem de celular. A pessoa está lá embaixo, você manda uma mensagem positiva, de amor, de reconhecimento, mostrando o seu valor. Pode ser um telefonema, pode. Pode ser um cartão, uma cartinha, pode ser um presente, pode ser muitas coisas. Mas a maneira como nós fazemos vai demonstrar, vai fazer com que a pessoa se sinta uma filha de Deus, um filho de Deus. É isso que nós precisamos fazer. As pessoas estão perdendo a sua essência. A nossa essência é que nós somos filhos de Deus. Ele nos criou. Ele é o nosso Pai. Então, esse conhecimento de sabermos que somos um filho de Deus é muito precioso, muito importante para a vida da pessoa. Mas, às vezes, a pessoa acha que ela não é ninguém, que ninguém se importa com ela, que ela não tem valor. E daí nós precisamos mudar isso, mostrar para as pessoas de que Deus as ama, que elas têm valor e que nós podemos demonstrar o amor de Deus. Deus pode demonstrar através de nós. Então, nós podemos transformar esse nosso Natal num Natal muito diferente. Não é só um Natal de presente, mas transformar um papel, uma demonstração de carinho, de atenção, de ouvir alguém que está lá, um idoso, fazer uma visita para um abrigo, para alguém que está sozinho, ou se você conhece alguém que mora sozinho, convidar para essa pessoa que não tem ninguém para vir na sua casa, participar com você de uma refeição. Gente, se nós fizermos aqui, cada um poderia dizer algo que pode fazer, que não custa tanto dinheiro, ou que às vezes nem custa dinheiro. Às vezes até um muito obrigado, um Feliz Natal, um sorriso para aquela atendente lá do supermercado, que está o dia inteiro pondo alimentos ali dentro das sacolinhas do mercado, às vezes está desanimada, já passou ali muitas horas naquele, mas você vai lá e dá uma palavra de ânimo, dá um elogio pelo trabalho dela, faz com que ela se sinta uma filha de Deus. Isso Parabéns muda. para a Tatiane, que declarou aí, está seguindo o exemplo lá da Jamaica, sendo um anjo na vida das outras pessoas. E é isso que o Senhor espera nesse mês de dezembro, que literalmente nós possamos ser anjos. Se a Vaninha não for me puxar a orelha, eu vou contar algo particular, tá bom? Não é para a honra e glória dela, é para a honra e glória do Salvador Jesus Cristo. Mas inspirado na Bíblia, tem uma passagem que o Salvador relata que foi feito um banquete e convidaram as pessoas mais ilustres, mais famosas, pessoas mais de bem, e alguns vieram e outros não vieram. E o Salvador ficou questionando, por que não vieram? E de repente disseram, agora nós vamos fazer um banquete somente para aqueles pobrezinhos, aqueles que estão excluídos, aqueles que estão afastados, aqueles que estão abandonados. E as pessoas naturalmente ficaram surpresas e vieram. E não é que a Vaninha teve esse mesmo sentimento? Não, Maria. Ela começou com um, Não, com dois, com três. Pare. E ela está me beliscando Estou aqui, beliscando, gente. ele está contando coisa que não é para contar. Mas eu acho que cada um pode fazer, gente, a diferença nesse Natal. Nós podemos pensar em algo especial. Para um filho de Deus já é uma grande vitória. Nós podemos ajudar alguém que está sozinho, que está em depressão, aquele que está passando por um momento difícil. Pode ser alguém da nossa família, que nós vamos passar a semana inteira elogiando, ajudando, fazendo uma sobremesa especial para alguém da nossa própria casa. Agora, claro, se nós temos condições, podemos oferecer um pouco mais, claro que vamos ter essa experiência linda. Eu sei que no final, quem vai ser beneficiado sou eu mesma, porque quando nós damos, a gente sente uma alegria, que é essa alegria que vem do Senhor por nós estar sendo instrumentos nas mãos de Deus,
para ajudar essas pessoas. Então, essa época do Natal é uma época linda. Eu até recebi aqui, acho que não sei quantos que receberam a história, veio em espanhol aqui na internet, a história daquele, contar bem rapidinho, como o meu tempo está acabando, mas tinha um senhor bem idoso não, um senhor que vendia árvores de Natal. E ele tinha uma filha, ele e a filha, que viviam ali num lugar bem humilde, pagando aluguel, com dificuldade, e ele vendendo aquelas árvores de Natal, aquelas árvores naturais. Aquele ano, as vendas foram super fracas. E daí, por fim, já faltava um dia para o Natal, não tinha conseguido vender as árvores, e ele falou para a filha: olha, nós vamos ter um Natal, vai ser o primeiro Natal que você não vai ter nenhum presente. Eu acho que nós não vamos ter nenhuma uma refeição. E também eu estou achando que nós vamos ter que sair da casa, porque eu não vou poder conseguir pagar o aluguel. Bem, acabou que a filha falou: pai, e o que a gente vai fazer com essas árvores que sobraram? Eu disse: vamos deixar aí. Ela falou: não, pai, vamos entregar essa árvore para as famílias aí da nossa comunidade. Então, eles batiam na porta e perguntavam: você já tem uma árvore de Natal? E acabou que eles entregaram aquelas 3 árvores que havia sobrado e foram para casa. E depois, para surpresa deles, 3 histórias bem tristes acontecem. Eu acho que foi escrito essa história, não sei, mas não sei a origem desse vídeo que chegou aí no meu. Mas aquele senhor, uma senhora foi lá e disse: olha, eu não ia fazer o Natal, eu tive câncer o ano inteiro. Eu falei para o meu marido: nós não vamos comemorar nada nesse Natal. Mas quando vocês nos deram aquela árvore, eu comecei a refletir que eu nem sei se eu vou estar viva no próximo Natal. Então, eu resolvi que nós íamos comemorar o Natal. Então, vocês trouxeram vida para o nosso Natal. Então, eu gostaria de retribuir, e ela trouxe uma refeição para eles. Então, eles já tinham uma refeição. Depois, a outra senhora veio e falou: olha, eu trouxe uma blusa que eu tricotei. A minha filha, eu tinha uma filha, e todos os anos eu fazia um blazer de lã, eu mesma fazia para dar de presente para ela. Só que ela faleceu e agora eu estou aqui. E eu fiz o blazer esse ano também. Só que eu estava só chorando lá na minha casa, pensando: por que eu fiz esse blazer se eu não... Ela nem está aqui para receber. E no fim, vocês me trouxeram a árvore de Natal. E me trouxeram como se fosse uma esperança na minha vida. Então, eu trouxe a blusa que eu fiz, que para minha filha, eu vou dar para sua filha. Então, ele já arranjou o presente para dar para a filha naquele Natal. E depois, aquele casal que recebeu outra árvore, eles tinham decidido se divorciar, mas através da árvore eles começaram a relembrar os natais anteriores que passaram juntos e tudo mais, e se reconciliaram. E daí era o dono do apartamento, e ele que ia cobrar o aluguel, ele falou: você não precisa pagar o aluguel, não. Então, essa história mostrou que aquilo voltou, aquele bem que ele fez, voltou para ele de uma maneira muito linda. Então, nós podemos fazer essa diferença nesse Natal, fazer algo para alguém, fazer algo especial que vai tocar a nossa vida, tocar o nosso coração. Lembrando sempre que a nossa família é aquilo que Deus mais preza. Então, vamos distribuir amor para todos da nossa casa. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora nós temos aí 12 minutinhos, que é o tempo para vocês fazerem perguntas, contarem experiências, relatarem o que vocês estão sentindo no coração. E só é preciso que levante a mãozinha para que a gente consiga organizar aqui quem vai ser o próximo. É,
Não pode ser muito tempo, a pessoa não pode falar por muito Exatamente. tempo. Aham. 1 ou 2 minutos por pessoa. Eu ia complementar isso. A gente fica muito honrado se você puder compartilhar o tema hoje, está muito agradável. Eu acho que muita gente pode compartilhar até o que aprendeu sobre a aula de hoje. Então, erga a mãozinha, coloque o dedo na tela, que a gente vai chamando na ordem e seja bem breve para dar espaço para o outro irmão. Rogério já está tentando ali, né, Rogério? Sim, eu não, não consegui erguer a mãozinha, se puder falar, Onde Com que está a você. mãozinha, Marlene? Olha lá. Rogério pode falar. posso falar? Obrigado pela